eu queria puxar esse gancho, então, Merlot surge no começo desse ano, né, em março, abril, já chacoalhando a cena dos bares e da noite da cidade, porque vocês conseguiram trazer também a cultura e a música para esse hábito do consumo do vinho, né, em um lugar que é totalmente, assim, receptivo. E uma coisa que eu acho legal no Merlot é que você chegar lá, mesmo se você não entender nada de vinho, você se sente super bem-vindo. Exatamente. Porque acaba sendo uma lição, uma experiência, tudo isso que o Rafael tá trazendo aqui. A gente consegue ter essa... adquirir esse conhecimento, mas não de uma forma muito técnica, hierárquica também, não, né? Isso existe. E sim, assim, pô, vamos juntar aqui, vamos aprender todo mundo junto, né? Exatamente. E aí vocês trouxeram essa coisa da música, da cultura, as atrações musicais do Merlot são muito boas. E agora o novo projeto do Merlot é esse aqui, ó, é o Saravá, que tá aqui no quadro, ó, o Rafael vai contar pra gente o que é o Saravá e qual foi a ideia por trás desse vinho, que é o primeiro vinho autoral do Merlot. Exatamente. Bom, desde o início do Merlot, a gente já queria ser uma referência de marca, né? E no caso, a nossa marca seria um vinho. Então, a gente já pensou muito e o Saravá era o nome preferido, a gente não sabia por quê. A gente sabia só que o Saravá representava muitas coisas, né? É um conceito bem complexo. Beleza, o Merlot rolou e tal, e a gente foi entendendo ao longo desse processo como que seria o Saravá, né? Que bebida seria essa? O que as pessoas esperariam, né? O que as pessoas sentiriam ao beber ela? Então, a gente chegou, depois de várias experiências, a gente chegou na vinícola Casa Possamay, que é capitaneada por uma mulher, que é a Patrícia Possamay, que é a enóloga, responsável técnica da vinícola. Eles são de onde? Eles são de Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves. Serra Gaúcha. E eu comecei a aprender e a degustar alguns vinhos da Patrícia. Ela me mandou alguns vinhos e tal, e eu gostei muito do conceito, gostei muito da história. E falei, cara, eu senti alguma coisa aqui que eu acho que vai dar um match do que a gente precisa com o Saravá. Que é esse vinho. O que é esse vinho? O Saravá, ele é um vinho laranja. O que é o vinho laranja? O vinho laranja nada mais é que um vinho branco, só que ele é fermentado em contato com as cascas, assim como é feito o vinho tinto. O vinho tinto, ele é tinto por causa da casca. A coloração do vinho, ela vem da casca. Os vinhos brancos normais, eles não são... ele já é, no momento de prensa, já é separado casca de mosto. Então, ele é fermentado só a parte interna da uva, né? E a parte interna da uva, de uma uva branca, ela é branquinha. De uma uva verde, né? Que é o que? É um branquinho. Então, ele fica branco. Quando você coloca a casca, que a gente chama de maceração, que é o processo de fermentação do mosto com a casca, ele fica laranja. Ele fica turvo, porque ele dá uma coloração da casca ali, né? Então, esse era um método ancestral. Lá nos primórdios, era assim que se fazia vinho. Ou seja, isso é a nossa essência. Eu, em 40 anos, nunca tinha tomado um vinho laranja, até ir no Merlot. Foi a primeira vez que eu tomei um vinho laranja. Então, assim, e a uva utilizada foi a Goethe, que ela é um cruzamento de duas uvas, e ela é cultivada aqui na Serra Gaúcha. Ela é Moscato de Hamburgo, com Carter, que é uma uva americana, e veio a Goethe, que é uma uva de mesa, é uma uva americana, porque existem dois tipos de uva, as uvas vitiviníferas, que são basicamente as uvas que vieram da França e tal, que são uvas foram produzidas especificamente para a produção de vinho, são uvas próprias para a produção de vinho, e existem as uvas americanas, né, que vieram de fato mais dos Estados Unidos, né, ou aqui da América como um todo, e que são uvas mais simples, né, menos complexas, uvas que a gente come, as uvas que a gente compra na feira, né, por exemplo, a Lorena, a Isabel, a Niágara, são uvas que a gente come e são feitos excelentes vinhos, a Goethe, e são excelentes vinhos feitos com essas uvas também de forma natural. Então, esses vinhos, pra gente, são familiares. O que caracteriza o vinho natural? O vinho natural, ele basicamente é um vinho que é produzido de forma totalmente artesanal, sem nenhum, ou praticamente nenhum insumo enológico, conservante, nada disso, porque o vinho, para vocês terem uma ideia, um vinho tradicional, são permitidos até
300 insumos enológicos diferentes de diversas formas. Porque a coloração é controlada, o teor alcoólico é controlado, a fermentação não é natural, as leveduras elas são colocadas de forma artificial. Então tem uma série de coisas que fazem com que o vinho possa durar, né? Que ele possa chegar na maioria dos lugares do mundo. E vira aquela coisa, aquela produção em massa, né? É em massa, extremamente industrializado, mas é assim que funciona. Assim. É assim. E existe esse público, existe quem, Tá né, tudo tem certo. esse mercado. Os melhores vinhos do mundo são vinhos premiados e tal, são vinhos, basicamente os vinhos são Agora, esse aqui tradicionais. até pela embalagem, né? Exato. Tudo isso foi pensado para ser um vinho realmente natural e artesanal, para que você aproveite ele de uma forma, como você falou, democrática, né? Exatamente, porque assim, é uma uva que você vai colocar na sua taça, você vai cheirar, você vai falar, cara, tem alguma coisa de familiar nesse cheiro. Que é o cheiro que a gente está acostumado. Uva é uma fruta que está inserida na nossa sociedade de forma muito forte. O Brasil é um grande produtor de uva. Então a uva chega pra gente da melhor forma. E aí, uma uva dessa de mesa, você já sente, já familiarizado. É muito mais fácil do que você tomar um vinho amadeirado, um vinho pesado, um vinho tinto, com muito teor alcoólico. Não é isso que a gente gosta de beber. Vamos voltar pra cerveja, que é um excelente exemplo. A Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, que foram os inventores da cerveja, eles tomam cerveja de forma completamente diferente da gente. Sim. A gente já tem o nosso próprio jeito de tomar cerveja, que é cerveja gelada, cerveja leve, cerveja refrescante. A gente é um país tropical, na grande maioria do território. Sim. A gente não consegue tomar cerveja quente, cerveja pesada, muito forte, não dá. Então, a gente está passando com o vinho o mesmo processo que a cerveja passou, né? E o legal foi que a cerveja já evoluiu mais, que as pessoas hoje conseguem entender o que é uma cerveja artesanal, uma cerveja de IPA, uma cerveja Lager, uma cerveja Pilsen, enfim, muitos bons fabricantes de cerveja artesanal no Brasil, e naturebas também, que fazem a cerveja da mesma forma como são feitos os vinhos naturais, sem insumos, sem química. Então a gente diz que um vinho natural, por ser feito dessa forma, ele é um vinho livre. Por que ele é livre? Ele é livre para expressar o que ele quiser expressar. Cada vinho é diferente, porque ele fica mais ou menos tempo na garrafa, ele vai para um lugar ou vai para outro, ele pode vir aqui, a Patrícia que produz o vinho para mim lá no Sul, ela também produz vinho para quem consome no Nordeste. Então, assim, é diferente. E também o vinho a experiência do vinho é subjetiva para cada pessoa, né? Exatamente, é muito subjetivo, porque é como paladar. Sim. Você não tem como gostar das mesmas coisas que eu. Pode ser que a gente goste, mas pode ser que não. Cada paladar é de um jeito. Tem paladar que gosta mais de pimenta, mais sal, mais açúcar, menos açúcar. A gente tá passando por um processo com o café também, que é muito legal. As pessoas apreciando o café, outros tipos de café, sem colocar açúcar, sem nada, cafés naturais. Poxa, é muito legal. Então, o vinho faz parte desse movimento. Normalmente, as pessoas que estão inseridas no movimento do vinho natural também são do movimento da panificação artesanal, do veganismo. Outra coisa, vinho vegano, esse é um vinho vegano, tem o Isso símbolo quer dizer aqui. o quê, Rafael? Existe um processo, basicamente, na vinificação do vinho normal, né, do vinho tradicional, que é o processo de clarificação. Clarificação vem na clara do ovo. Então, é um processo que se utiliza de clara de ovo ali, desse processo de clarificação, como se fosse uma esponja dos últimos dejetos ali que não são necessários, algumas enzimas, enfim. Então, a clara do ovo, ela funciona como uma esponja e tira aquilo do líquido. O vinho natural, não. Ele não passa pelo processo de clarificação e ele não passa por filtragem também. Então, normalmente no vinho natural, a gente encontra, tipo, mosto mesmo, assim, sabe? Encontra coisas sólidas lá dentro, porque existe isso, ele não foi filtrado. Então, ele vai de fato, dar a experiência do que ele quer dar. O vinho é vivo. Aqui dentro, a gente tem uma bebida viva que está em constante evolução. Então, a gente tem que beber um vinho, eu digo isso para muita gente. Inclusive, no rótulo do Saravá tem. Tem que beber o vinho com consideração. Porque o que esse vinho passou para conseguir estar aqui dentro e ir para dentro da nossa taça, para a gente simplesmente beber, a gente não pode beber o vinho sem nem saber o que a gente está bebendo. A gente tem que saber o que a gente está bebendo, quem foi que fez, e quem foi que fez tem muito cuidado com quem é que vai vender, quem é que vai tomar. Então, essas pessoas, elas se preocupam
com as outras pessoas, porque elas são conectadas entre elas. E é isso que a gente quer trazer. A experiência de quem produz um vinho natural, que é fantástica, só que por várias questões fiscais e de vigilância sanitária e tal, essas pessoas não conseguem manter o vinho dessa forma e não conseguem chegar nas pessoas. Uhum. Se você não conhece o conceito, você não sabe. Mas existe assim, você vai... Pô, eu fui num evento da festa dos naturebas e tal, eu conheci tanto produtor natural, eu tomei tanto vinho diferente, e você fala, cara, mudou a cabeça, abriu a mente. E eu acho que o Merlot faz uma coisa muito legal aqui pela cidade, que é fazer essa curadoria justamente do que tá se tomando de mais gostoso e mais diferente e mais natural e mais inovador no Exato. Brasil. E você tem disponível aqui no coração do Gonzaga, Exato, né? Isso é muito legal. Como é que funciona essa coisa de você justamente conhecer todos esses produtores, né? E fazer essa curadoria e trazer para cá o que você acha de mais interessante e de mais legal? Na verdade, a gente tá em Santos e as pessoas não ligam muito, principalmente agora no verão, né? Por isso que a gente faz um trabalho bem forte para mostrar que vinho também é bebida de verão. Porque não é o vinho, não nos representa o vinho que é super pesado, amadeirado. Óbvio que a gente não vai conseguir tomar esse vinho aqui. Mas existem excelentes vinhos de verão. Para você tomar fresquinho, na beira da piscina, na beira da praia, que são fantásticos, sabe? E o Saravá é isso, é um vinho leve, é um vinho jovem, é um vinho natural, é um vinho feito por uma mulher. Ele é um vinho vegano, ele é um vinho que pode tomar com uma pedrinha de gelo. Seu vinho, suas regras. Olha! O Saravá é isso, ele é um vinho democrático para que o máximo de pessoas possíveis que jamais imaginou em tomar um vinho desse jeito vai conseguir tomar. Então o Saravá, ele foi escolhido justamente por representar isso, a força da natureza que está presente dentro da gente. Nesse caso, a força da natureza que está presente dentro do vinho. Você imagina quanta força que tem, porque é um vinho natural. Tudo que tem aqui é natural, é uva e mais nada. Então é a natureza fazendo o trabalho dela para que a gente possa tomar se não a mais, uma das bebidas mais naturais que existem. E o Saravá é um vinho super exclusivo, né? Quantas garrafas vocês fizeram? São 100 garrafas só. Então, a gente fez aqui... O nosso rótulo foi criação nossa. Eu e a Ana, a gente discutiu muito isso. Aqui do lado vem... Não sei se dá pra enxergar, mas Merlot Vinho e Bossa Santos, Brasil. Então, é um vinho santista também. E é aquela coisa, gente, não se acanhem, né? Comprem e tomem, né? Comprem e tomem. Não é pra ficar guardando, né? Não, Porque eu acho que tem uma coisa também muito assim, que é de uma geração passada, uma geração mais antiga, né? Não, vou comprar aquele vinho, vou guardar, tal, não sei o quê. Não, compre e toma, né? Vinho jovem significa que é vinho feito pra tomar. Pra tomar agora. Não é um vinho de guarda. Ele não vai evoluir nada se você guardar ele, entendeu? Olha lá a dica do Rafael. Agora, os vinhos de guarda, muitas vezes as pessoas até ouvem essa expressão, mas não sabem do que se trata. São vinhos que foram feitos para durar. Quanto mais tempo ele ficar curtindo, né? No grosso modo, melhor ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai mudando. E essa não é a característica do vinho jovem. Não, o vinho jovem ele é vinho leve, para ser tomado em qualquer ocasião, que harmoniza com praticamente tudo, e você também consegue tomar sozinho, porque tem muito vinho de guarda, vinho complexo, que não dá para se tomar sozinho, você tem que harmonizar, porque senão o vinho fica ruim. Ele não expressa o que precisa expressar. Então, às vezes, por isso que é muito importante a harmonização, no caso dos vinhos e tal, porque tem alguns vinhos que se tomar sem comer o que precisa ser comido, ele não vai expressar o que precisa ser expressado. Mas aqui não. É vinho para beber, 11,5% de teor alcoólico só, é super leve, é fresco, aromático, muito frutado, é uva, galera. Então, é um vinho que foi pensado justamente para trazer e quebrar definitivamente a formalidade. É para que esse vinho, você olha para ele e fala, cara, esse vinho é o que nos representa. Esse é um vinho brasileiro. A nossa essência é a essência negra, né? Quem plantou os primeiros vinhedos que deram certo, que deram uvas, foram escravizados, né? Foram negros naquela condição de escravizados. Então, inclusive, o primeiro vinhedo plantado no Brasil foi aqui em São Vicente. Olha só, se não me engano, história, por Brás Cubas, que ele que fazia história. parte da comitiva portuguesa. Chegou aqui, o que os caras bebiam? Vinho. E falou, cara, como é que a gente vai trazer o estoque de vinho dos caras do navio tinha acabado? E eles começaram a testar, por isso que as uvas começaram a vir, e a gente tem muita influência europeia, porque foi isso, né? A colonização, ela fez com que a gente
importasse esse conceito, né? Mas a gente é além disso, né? Então, o Merlot como um todo e representado pelo Saravá significa isso. Definitivamente, a gente criar uma cultura de tomar vinho do jeito que a gente gosta. Uhum. Você não precisa entender, você não precisa saber, você não precisa fazer curso, não precisa fazer nada. Você precisa beber o vinho e gostar. É que nem cerveja. Você tem mestrado de cerveja? Curso de sommelier de cerveja para poder tomar e gostar? Não, ninguém Vinho tem. é a mesma coisa, a mesma gente. coisa. Quem toma vinho precisa tomar, não precisa saber. Quem tem que saber é o enólogo, Uhum. quem tem que saber é a gente que tá vendendo, e a gente precisa saber oferecer o melhor vinho pra pessoa. Olha que coisa incrível, tipo, você tirar essa responsabilidade, tirar essa cagação de regra, desculpem, gente, mas é uma cagação de regra, né, da frente, e apenas aproveitar, né? E como é que...